Bom estarmos aqui nessa manhã, né, queridos? Livro de Gênesis, capítulo de número 3. Livro de Gênesis, capítulo 3. Primeiro livro da Bíblia. Quero compartilhar algo com você nessa manhã. Glórias a Deus. Bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Me sinto feliz, querido, me sinto alegre, me sinto bem na presença do Senhor. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Oh, Jesus, Tu és tremendo. Gênesis 3:9, só o verso 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde está? Vamos ler novamente? E chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe: onde estás? Você pode sentar. É evidente que na presciência de Deus, na sua onipotência, Deus sabia aonde Adão estava. Aqui nós temos uma pergunta chamada retórica, uma pergunta para que você entenda, para que você se pergunte aonde você está. E eu queria que você perguntasse para você nessa manhã, aonde você está? Você pode dizer: Valdecir, eu estou aqui sentado. Não, nem todos que estão aqui sentados estão aqui. Às vezes nós estamos em alguns lugares de corpo, mas não estamos de alma e não estamos de espírito. Nós estamos em outros lugares. E essa pergunta aqui, ela é decorrente após o pecado de Adão e Eva. E então vem Deus, toda tarde na viração do dia, Deus vinha para conversar com Adão e Eva. E Deus nunca deixa de fazer isso. Deus sempre vem na direção do homem. Deus sempre vem na direção nossa. É nós que saímos do lugar de onde Deus nos coloca. Mas Ele vem. A palavra dele diz que onde tivesse 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele estaria. Ele está aqui nessa manhã, querido. Ou você sinta ou você não sinta, não depende de sentimento. É a palavra dele, Ele vela e Ele cumpre pela sua palavra. Ele está aqui nessa manhã. E essa palavra, então, quando ele pergunta: onde você está? Adão, aonde você está? Adão é a descendência humana decorre de Adão. Você é descendente de Adão. Então a pergunta para você nessa manhã é: onde você está? 2 lugares que você pode estar, 2 lugares que eu posso estar. Só existe 2 lugares. Não existe outros lugares. Existe um lugar que você pode estar, possível que você possa estar, que é um lugar chamado no centro da vontade de Deus. Foi aonde Deus colocou Adão. Deus fez um jardim e colocou Adão no centro do jardim, no centro da sua vontade. Era ali que Adão deveria estar. O outro lugar possível para a gente estar é fora da vontade de Deus. Ou você está no centro da vontade de Deus, ou você está fora da vontade de Deus. Como que eu sei? Evidências que após a queda mostraram aonde Adão estava. A humanidade, Adão, Eva e assim decorrente nós. Em primeiro lugar, eu quero ver com você umas 4, 5 evidências aí de uma pessoa, no caso Adão, mas nós podemos estar e fora da vontade de Deus, evidências decorrentes a isso. A primeira evidência de quem está fora da vontade de Deus, você vai encontrar no verso de número 10. Verso de número 10 do capítulo 3. E ele disse, né? Deus vem, Deus chama. E aí no 10, e ele disse, o ele aqui é Adão: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me.
Engraçado que quando Deus vinha na viração do dia, ele se apresentava para Deus e ali eles tinham uma longa conversa. Agora aqui o pecado vem e ele então, agora, veja que o texto vai dizer que ele ouve Deus, mas ele foge de Deus. A primeira evidência de pessoas, de nós, quando estamos fora da vontade de Deus, fora do propósito de Deus para a nossa vida, nós até ouvimos Deus, porque Deus fala de diversas formas. Deus fala através de um louvor, através da voz de uma criança, através de uma oração, de um testemunho, através da sua palavra, mas nós fugimos de Deus, como se isso fosse possível. Salmo de número 139 vai dizer que é impossível você fugir da presença de Deus. Se você subir aos céus, Deus está lá. Se você descer no mais profundo do abismo, Deus vai estar lá. Não há como fugir, mas o homem tenta fugir de Deus. Jonas tentou fugir da presença de Deus. Ele ouviu a voz de Deus, Deus falou ao coração dele, mas Deus direcionou ele para um lado e ele foi para o outro. E assim, querido, muitos de nós, e por muito tempo, nós temos fugido da voz de Deus. Por muitos anos, eu, Valdeci, fugi da voz, fugi do chamado de Deus para a minha vida. Deus sempre te chamou, Deus sempre me chamou. Deus, quando o homem aqui pecou e houve essa queda, o homem se distanciou de Deus e Deus veio, Deus enviou Jesus para vir a esse mundo para novamente restabelecer o contato, a conversa, a comunhão com o homem, mas o homem então passou a fugir de Deus. E hoje tem pessoas fugindo de Deus. Estou falando para pessoas aqui nessa manhã, falando para pessoas que vão ouvir mais tarde esse vídeo, essa palavra, e essa palavra vai chegar ao coração de pessoas, e Deus está chamando pessoas para o convívio, para estar novamente com Ele, para realizar sua obra, para estar fazendo os feitos de Deus aqui na terra, mas o homem foge. Quem sabe Deus está convidando você e está chamando você nessa manhã novamente, está dando a oportunidade para que você venha, para que você se envolva, para que você participe, mas você tem fugido, você tem dado desculpas para não fazer a obra de Deus. Desculpa a pandemia, desculpa de muitas coisas, mas o fato é que você tem fugido. Nessa manhã Deus está te chamando novamente, Deus quer ter novamente com você essa comunhão que Ele tinha com Adão. Deus quer ter conosco, Deus quer ter com você e eu nessa manhã essa comunhão. Deus nunca deixou de vir, Deus sempre esteve. Sabe aquele lugar secreto que você tinha, sabe aquele lugar de oração que você tinha, sabe aquele lugar de comunhão com Deus que você tinha e hoje você não está mais lá, você não está mais lá, mas eu digo para você, Deus está te esperando lá. Deus nunca deixou de estar lá, você deixou de estar naquele lugar, mas Deus sempre vai estar te esperando. A segunda evidência de uma pessoa, querido, que está afastada, ela não está no centro da vontade de Deus, ela vai passar a ter medo. Eu temi o Senhor, eu tive medo do Senhor e por isso me escondi, aí no verso de número 10. O medo, querido, é algo que paralisa você, o medo impede você de agir, o medo impede você de caminhar, e você fora do centro da vontade de Deus, você vai passar a ter esse medo. Medo da morte, medo da vida, medo do amanhã, medo do Covid, medo de tantas as coisas, são tantos os medos que existem. Querido, mas Jesus, Ele vem para que você perca, para que você não tenha esse medo, e há muitas formas de medo. A ideia é, querido, qual é o teu medo? Adão teve medo de Deus. Poxa, muitas pessoas têm medo de Deus. Muitas pessoas ainda acreditam que Deus é um tirano, que Deus é alguém que está com um chicote, apenas esperando a pessoa pecar, cair, para que Ele venha e puna a pessoa. Querido, esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, uma das definições de Deus, diz que Deus é amor.
Não importa o que você fez, não importa, querido, Deus não te ama mais ou menos, dependendo do que você faça ou deixe de fazer. O amor de Deus é pleno, o amor de Deus é suficiente, o amor de Deus, Ele nos ama, independente do que a gente é ou faça. Deus te ama, porque Ele é amor. Ele não veio para punir Adão, Ele não veio para cobrar de Adão, Ele não veio com chicote, não, Ele veio para conversar com Adão. Ele veio para dizer: filho, eu estou aqui, eu quero andar novamente com você. E é isso, querido, e é isso. Mas as pessoas, querido, muitas pessoas têm medo de Deus, muitas pessoas, ainda mais quando se fala de Deus como Pai. A pessoa não tem um bom relacionamento com seu pai e ela acredita que Deus é a mesma coisa. Não, querido, Deus é um Deus de amor. A sequência vai dizer que ele disse: eu me senti nu, eu percebi que eu estava nu e por isso fugi da presença do Senhor. Nu aqui, querido, é desprovido de uma graça, é desprovido de uma provisão, de uma cobertura, de uma proteção de Deus na sua vida. O homem, quando não está na vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, ele vai se sentir assim, desprovido da graça, distante de Deus. Passa a ter vergonha de algo que ele nunca teve vergonha de estar, mas agora ele diz: eu me senti nu, e Deus olha para ele e diz: tá, mas e quem fez você ver isso? Fui eu que fiz você ver isso. E a partir desse momento, nu aqui, como eu disse, é desprovido da graça, é sem a salvação de Deus. E você vai ver que o homem aqui, o primeiro homem Adão, agora ele passa a querer se vestir, e esse vestir, essa tentativa do homem se vestir, agora ele vai lá e mata um animalzinho, bota pele sobre ele, é a reação do homem querendo se cobrir. O homem continua querendo se cobrir através de uma religião, o homem continua tentando se cobrir, querido, através às vezes de boas obras e de boas ações. Agora essa cobertura, nada disso pode trazer para você. Essa cobertura aqui, essa graça sobre nós novamente, ela veio na pessoa de Jesus. Jesus foi o cordeiro, Jesus foi o animalzinho que morreu para nos cobrir novamente, para nos trazer novamente para essa graça. Por isso que a palavra de Deus diz que Jesus olha para Jerusalém e diz: eu queria como que uma galinha ter vocês debaixo das minhas asas. Provisão, proteção, Deus quer cuidar da gente. Quarto lugar, querido, nessa queda, e a pessoa, e veja se não é fato isso, a pessoa longe, fora da vontade de Deus, querido, Deus criou você com um propósito. Deus criou você com um propósito definido. O que é propósito? Deus te criou para algo. Por que existe aquele extintor ali, querido? Por que foi criado aquele extintor ali? Qual é o propósito do extintor? Alguém sabe? Apagar um fogo. Para que existe? Por que o cara criou aquele ventilador ali? Foi criado com um propósito. Para poder ventilar. Se o ventilador não ventila quando for a hora de ventilar, ele está fora do propósito. Você foi criado por Deus com um propósito. Se você não estiver nesse propósito de Deus, tua vida não vai ter sentido. Só o propósito de Deus nos dá sentido. No propósito de Deus, você tem sentido, você tem felicidade, você tem satisfação. Se Deus te chamou para ser um intercessor na igreja, se você não está intercedendo, você está fora do propósito e a tua vida não tem sentido. Se Deus te chamou para o louvor, para a pregação, e aí vai, né? Para contribuir, se você não está no propósito, você vai ser infeliz. Extremamente infeliz.
É no propósito de Deus que a gente é feliz. E quando o homem está fora desse centro, desse propósito, o versículo 12 vai nos dizer que agora, versículo 12 do capítulo 3, então disse Adão, a mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. O homem, a mulher fora do propósito de Deus, ele vai começar a culpar as pessoas, os outros e a situação, mas nunca assume a sua culpa. Nunca assume que ele é errado, que ele é o culpado. Você pode acreditar, querido, que muitas pessoas, já estão culpando o Covid. Estão culpando o Covid porque, o Covid me levou para uma depressão e eu não estou podendo andar. O Covid me levou para uma situação e eu não estou conseguindo prosperar. Vão culpar o Covid como estavam culpando qualquer outra coisa. Tudo isso vem para nos desgastar, tudo isso vem para nos impedir. Mas, querido, se você não está conseguindo emagrecer, se você não está conseguindo prosperar na tua vida, a culpa é tua. Não aponte para os outros. Não é do governo, porque a gente culpa o governo, a gente culpa todo mundo. É a mulher que tu me deu, ela é o problema. Aliás, eu nem pedi. O Senhor me deu e ela gerou problema. A gente culpa os outros. Engraçado que na Bíblia, querido, no Antigo Testamento, você vai ver os profetas orando pelas nações e dizendo, Deus, eu cometi tal pecado. Eles assumem o pecado das nações, dos povos, como se fossem eles. Você vai ver Jó orar pela família e dizendo, Deus, perdoa. Como se ele estava em pecado, mas orando pela família. Isso é real, isso é verdade. Assumindo culpa, reconhecendo o seu erro. Você vê Moisés falando assim, Deus, olha a ousadia de Moisés. Deus intercedeu tanto e pediu pelas pessoas. Deus, se o Senhor não mudar a sorte dessas pessoas, risca o meu nome do teu livro. Coisa pesada. Pedindo para Deus riscar, tirar o nome dele, ou seja, tire eu da salvação por amor a essas pessoas. Isso é envolvimento, isso é amor, isso é orar, isso é interceder pelos outros. Mas quando a gente está longe de Deus, a gente culpa, a gente joga culpa. A gente precisa reconhecer o nosso erro, querido. A gente vai passar, querido, a se esconder da presença de Deus. Você não lê mais a Bíblia, você não ora mais, você não vai mais à igreja. Deus está em todos os lugares, mas esses são os lugares que nós chamamos de comunhão quando estamos juntos. A igreja, a oração, o jejum. Você não quer mais ter comunhão, você vai passar a viver isoladamente. Foi o que Adão fez, começou a se isolar. Estamos vivendo um tempo de isolamento tremendo, devido à doença e devido a tantas coisas. Mas esse sempre foi o projeto do diabo, o isolamento. Deus não criou você para se isolar. Você não é uma ilha deserta. Você faz parte de um corpo. De um corpo. Corpo de Jesus na terra é a igreja. E você faz parte desse corpo. Fora desse corpo você não sobrevive. É no corpo que você nutre, é no corpo que você cresce. Mas o plano de Deus, querido, é ver o homem no centro da sua vontade. Deus te criou para estar no centro da vontade de Deus. E é impressionante quando você está no centro da vontade de Deus. Você é feliz, você é realizado. No centro da vontade de Deus, querido, as coisas acontecem de uma maneira tremenda na tua vida, querido. Capítulo 1, verso 27. Aqui nós temos o homem na vontade de Deus. E diz que criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Deus criou o homem, macho e fêmea, e os criou. Veja, a primeira coisa, você no centro da vontade de Deus, você vai entender que você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Amém, querido? Dá para você dar um glória a Deus por isso? Qual é o grande problema da humanidade? Um dos males da humanidade. A gente se acha feio,
Um se acha gordo, outro se acha magro, outro se acha branco, outro se acha preto, um outro alto demais, outro magro demais, baixo demais. Querido, a Bíblia está dizendo, Deus está dizendo, você é perfeito porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você não é alguém qualquer, você não é uma pessoa qualquer, você foi criado num propósito, e esse propósito de Deus é que você fosse igualzinho a Ele, a imagem e semelhança dEle. Opa, isso tem que mudar na nossa vida, isso começa a mudar a nossa vida, começa a mudar a nossa autoestima, começa a mudar a nossa maneira de ver a vida, começa a mudar as maneiras de vermos as situações, querido. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O verso de número 7, querido, diz isso, e nós precisamos entender isso. Capítulo 1 ainda, no verso 28, vai dizer que nós fomos criados com propósito. E Deus os abençoou e lhe disse: frutificai e multiplicai e enchei a terra e sujeitai os animais. Veja, foi criado com propósito, foi criado para uma direção, foi criado para algo, e nós precisamos entender esse propósito. Ainda no verso 29, no centro da vontade de Deus você vai ter o sustento, você vai ter tudo o que você precisa. Deus está dizendo que toda a erva do campo ali, da semente, está sobre a face da terra. Toda árvore que dá fruto de árvore que dá semente, servosão para mantimento. No centro da vontade de Deus, Deus cuida de você. Deus te sustenta. E o grande problema nosso é esse, é o desespero, né? No começo da pandemia, o nosso desespero aqui, sabemos que Deus cuida, mas vem o desespero. Como é que vai ser? Como é que vai acontecer? Como é que vai acontecer agora? Querido, Deus cuida. Você no centro da vontade de Deus, Deus te cuida. Deus te provê. Se for necessário, Deus manda corvo trazer alimento para você. Deus é um Deus que cuida. Deus cuida, Deus protege, mas temos que estar no centro da vontade de Deus. Aí vem a satisfação, querido. O verso de número 7 do capítulo 2 vai dizer que Deus soprou do seu fôlego, veja, da sua essência. Fôlego aqui é da presença de Deus. Deus soprou vida, a própria vida de Deus está em você. Nossa, que coisa tremenda! Por isso nos movemos nesse fôlego de Deus, na direção de Deus. Capítulo 2, verso 19, querido, vai dizer que você vai ter a companhia de Deus. Capítulo 2, verso 19, eu quero encerrar dizendo: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para que este vê como lhe chamaria, e tudo o que Adão chamou, toda alma vivente, isso foi seu nome. Veja a parceria, querido, veja o cuidado. Entendeu isso? Deus formou os animais e chama Adão para dar o nome. Parceria, andar junto. O homem longe de Deus foge. O homem no centro da vontade de Deus vem para ser parceiro de Deus. Vem para realizar as coisas que Deus está realizando. Nós temos que orar a Deus e pedir: Deus, o que o Senhor está realizando nessa cidade? O que o Senhor está fazendo aqui? Eu quero cooperar com o Senhor. Eu quero estar junto com o Senhor. Aí vai ter propósito. Porque você foi criado para andar com Deus. Nós fomos criados para andar com Deus, sermos companheiro de Deus. Eu queria que você ficasse de pé agora. O homem longe da presença de Deus, longe dos propósitos de Deus, querido, ele vai andar por caminhos de mortes. Há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o final é caminhos de morte. Provérbio diz isso. Onde você está andando? Onde você está nessa manhã? Onde você está? Faça essa pergunta para dentro de você. Você está no centro da vontade de Deus? Você está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer?
Se você não está, querido, volte correndo para os braços do Pai nessa manhã e diga: Jesus, não consigo viver longe do Senhor, não consigo viver se não for no centro da tua vontade. O peixe foi criado, querido, para estar na água. Tire o peixe da água e dê tudo que ele imagina, que você imagine que ele vai querer. Ele vai morrer, porque ele foi tirado da água. Assim sucessivamente todas as coisas. Tire uma árvore, querido, da terra, ela vai morrer. Então você foi criado para estar no centro da vontade de Deus, mas o diabo veio e tentou tirar você. E aí o ser humano passou a vir morrendo, a sobrevivendo nessa terra. Não, querido, Deus tem um plano perfeito para cada um de nós. Deus tem um propósito perfeito para cada um de nós. Pai, nessa manhã nós podemos olhar para a Tua Palavra e ver a bondade, a graça, o cuidado de Deus sobre a Tua Palavra. E nessa manhã, Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir por todos que estão aqui, Pai, não permita, não deixe que a gente venha sair do Teu propósito, sair do centro da Tua vontade. Longe da Tua vontade, eu vou ter vergonha, eu vou ter medo, eu vou me sentir acuado, sujo, mas, Pai, na Tua presença, eu vou me sentir feliz e realizado, compartilhando com o Senhor, andando com o Senhor. Pai, que nessa semana nós possamos andar contigo, que nessa semana nós possamos estar na Tua presença. Por favor, Pai, cuida de cada um de nós. Muito obrigado pela Tua palavra e abençoa, Pai querido, a todos que vieram nessa manhã e aqueles que não puderam vir, Pai, ao ouvir essa palavra hoje ou amanhã, também sejam edificados e abençoados. Assim nós oramos, agradecidos a Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que você